Quem nasceu nos anos 2000 pra cá nunca vai saber como que já foi difícil consumir uma música nesse mundo. Hoje em dia é só escrever o que você quiser em algum stream ou no YouTube e pronto, né? Que já sai assim, sem graça nenhuma, um negócio simples. Mas quem viveu sabe o rolê que era pra ouvir música no outro século. E tudo bem que o CD já não era a coisa mais fácil do mundo, mas a gente até conseguia dar uma burlada e fazer umas cópias ou gravar da rádio, né? Mesmo com as coisas da fita e tal. Só que na época do vinil, ou você tinha ou você não tinha. E se você fosse daqueles que curtia um cantor internacional, boa sorte pra você arranjar, viu? E se arranhasse, podia dar tchau pra música, né? E oi com a chinelada na sua bunda, porque aquele LP do Queen, todo bonitinho, branco, com aquelas músicas, se arranhasse, meu filho, era a morte, né? Nostálgico pra uns e redondo, desconhecido e cringe pra outros, né? Hoje a gente vai falar dele, o poderoso vinil no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu não duvido que todo mundo conheça o vinil, ou que grande parte já tenha visto ou ouvido falar das lendas do vinil, né? Mas você já se perguntou como que ele funciona? Como que a música, o negócio tá tocando assim, tem um cara, ele vai parar lá dentro. É isso que eu vou te contar hoje aqui no Nerd Show, então vamos começar porque a história é longa, mas é muito interessante. Então, vambora! Hoje em dia, com tanto lugar pra você ouvir música, você pode ouvir no Spotify, Deezer, YouTube Premium, Netflix, até o seu vizinho com aquela caixinha de som no ombro, né, andando pela rua, ele te faz ouvir alguma coisa. Fica difícil imaginar que existia uma época em que pra ouvir música, você tinha que pedir pra alguém tocar. E tipo assim, era isso, só isso, toca isso. Aí vinha o cara com o violãozinho e começava, só vocês! Não tinha stream, MP3, CD, fita, nada. Só dava pra ouvir o som se você estivesse perto de alguém que tava reproduzindo esse som. Era tipo aqueles salões dos desenhos animados que alguém ficava tocando um... E é isso aí. Mas tudo isso começou a mudar em 1877, quando o inventor Thomas Edison criou um dispositivo que era capaz de gravar e reproduzir sons pela primeira vez na história. Mas não é aí que o vinil entra, né? Esse era o fonógrafo. Na invenção do menino Thomas Edison, o fonógrafo era uma fita cilíndrica, só que a intenção era gravar ligações de telefone e não era para tocar música. Até porque esses cilindros não duravam muito e possibilitavam uma reprodução perfeita de no máximo umas 4, 5 vezes. Sabe por quê? Porque eles eram de cera de abelhas. Você imaginou uma coisa dessa? Só que isso já abriu um horizonte de possibilidades para a indústria da música. Nos anos seguintes, até tentaram aumentar a durabilidade dos cilindros, mas a tecnologia já estava correndo disparado para deixar os cilindros bem para trás. Demorou uns 10 anos até que o inventor alemão Emil Berliner desenvolveu outro aparelho que reproduzia som. Só que dessa vez sem usar os cilindros do Thomas Edison. E foi assim que em 1897 surgiu o gramofone, que usava um disco bem mais resistente, mas ainda não é o vinil que a gente conhece. Calma que nós vamos chegar lá. Isso porque na composição dele tinha vinil, que é um polímero sintético, cera, cobre e uma resina que chama goma laca. Por isso que esses discos eram conhecidos como discos de 78 rotações ou discos de goma laca. O diâmetro desses discos variavam com o tempo, mas depois foram fixados nos 25 centímetros. E eles tinham capacidade de comportar até mais ou menos uns 2 ou 3 minutos de áudio no máximo, o que não é nada suficiente para quem quer vender música, né? Foram longos anos tentando aprimorar o disco de goma laca. E foi só em 1948 que o engenheiro húngaro desenvolveu o disco de vinil, que tinha uma capacidade gigantesca perto dos discos anteriores. Primeiro, ele tinha 25 centímetros de diâmetro, né? Seguindo a linha do disco da goma laca. Mas depois, esse tamanho passou a ser 30 e ficou padronizado. E eles conseguiam suportar de 23 a 30 minutos de áudio em cada um dos lados. E isso finalmente fez com que os artistas pudessem colocar os seus álbuns completos nas prateleiras das lojas. Isso revolucionou o mundo, não só da música, mas do entretenimento como um todo. E se você já se perguntou por que de muita gente se referia ao vinil como LP, é porque ele ganhou o nome de long play na época, justamente por conseguir tocar gravações mais longas. A tradução é tipo assim, toca longo, né? Um negócio meio assim, é meio traduzido meio pros cocos, mas é isso. Mas beleza, eles criaram o vinil, que a gente conhece até hoje, né? E isso mudou o mundo e tudo mais. Só que afinal de contas, como que uma música gravada em um estúdio vai parar dentro de uma coisa preta daquela? E mais, né? Por que tem uma agulha? E por que a gente tem que pôr uma agulhinha no lugar certinho ali e ela não arranha o negócio
negócio e tá tudo certo, né? Porque se a gente arranha de outro jeito, fica tudo estragado. Então, senta que lá vem a história. Antes de entender como funciona esse processo, é importante falar que a música ou qualquer outro barulho que a gente escuta não são nada além de ondas, né? Ondas sonoras, como dizia o Lulu Santos, uma onda no mar. Essas ondas têm comprimentos e frequências diferentes que fazem a gente ouvir alguma coisa quando elas chegam no nosso ouvido através das vibrações. Hoje em dia, a gente consegue ver o formato dessas ondas quando a gente coloca um arquivo de áudio num editor, por exemplo. Editor, olha só, o que eu tô falando aqui? Tá aparecendo um negócio de áudio aqui. O pessoal consegue ver essa estante de desenho assim, não é? Mas quando os discos surgiram, o problema, né, era gravar essas ondas naquele disco preto. E eles faziam isso dando um banho de cera no vinil e literalmente esculpindo o desenho das ondas nele. Olha só que trem sensacional. Olhando pro disco, parece que as linhas da música são todas retas, né? Mas se você pegar em uma lupa ou um microscópio, você vai ver que elas são irregulares. Não é só um arranhão do nada assim, não. Ela tem uma estrutura, ela segue um padrão de melodia. Quando a agulha é posicionada dentro dessa rachadurinha, ela vibra de um jeito diferente com cada uma das irregularidades. E essas são as vibrações que fazem com que seja possível reproduzir o som que foi gravado anteriormente. Você tá entendendo que maluco que é isso? Essa é a base do processo que começou a ser feito desde o disco de goma laca. Só que o vinil dominou essa função com a durabilidade e a capacidade de armazenamento que eu comentei, né? Mas calma, né? Isso aqui foi só o resumo. No processo real, as bandas, os cantores, os narradores de história, todos eles iam para o estúdio profissional, gravavam as vozes ou as músicas em uma fita. Essa fita era levada numa fábrica de vinil e lá eles transferiam o desenho das ondas para um disco bem fininho de alumínio, usando uma agulha de diamante. Esse disco consegue captar o som, mas não é resistente a ponto de ser reproduzido. Daí ele toma vários banhos de vários materiais. Primeiro de cloreto de estanho, depois de prata em um estado líquido e por último de níquel, o que deixa ele mais grosso e resistente. Só que nesse processo, ao invés das ondas estarem fundas, elas se sobressaem e ficam em alto relevo, ou seja, elas viram tipo um carimbo. E esse carimbo é colocado numa prensa de cerca de 100 toneladas, que esmaga uma poça de vinil derretido e faz com que as ondas sonoras sejam replicadas nesse material. Depois que ela seca, ele é achatado e cortado nos moldes de 30 centímetros. E pronto! Agora sim o disco que a gente conhece é embalado no encarte e colocado na loja para vender. Esse disco de metal é feito só uma vez, né? E depois eles vão lá assim, a gente precisa fazer 50 discos, vai lá e carimba mais 50 discos no vinil. E aí, show! Essas são as famosas tiragens. Foi depois de tudo isso que eu acabei de te falar que o primeiro disco de vinil do mundo foi lançado no dia 21 de junho de 1948, no dia do meu aniversário, só que no Renato do passado, que tinha acabado a Segunda Guerra ali. Esse disco era um concerto gravado pelo violinista ucraniano que chamava Nathan Mersansky. Devia ser um disco, nossa, que vontade de ouvir esse negócio 20 horas repetidas, nossa. Já aqui no Brasil, o primeiro vinil lançado não demorou muito tempo. Foi em 1951 e chamava Olha que chique, Carnaval em Long Playing, que deve ser outra obra, assim, sensacional também, né? E nele a gente tinha algumas marchinhas gravadas por alguns artistas da época lá. Só que como por aqui, o mercado das outras fitas lá que eu tinha te falado, dos discos, 78 coisas, nunca tinha existido, o vinil não foi muito bem comercializado por aqui, não. Isso só foi acontecer com o surgimento da bossa nova e quando os aparelhos de tocar ficaram mais baratos, porque era uma fortuna. Mas falando em toca-discos, você concorda que não adianta melhorar a mídia que a música tá sem melhorar o aparelho que vai reproduzir ela, né? Cada vez mais a indústria da tecnologia passou a investir em toca-discos com amplificadores melhores e principalmente que conseguiam reproduzir a música de um jeito mais fiel possível que ela tinha sido gravada em um estúdio, né? Ou em um palco. Porque também foi nessa época que surgiram os discos com shows ao vivo. Toca-disco tinha uns graves meio estourados, assim, uns negócios meio estranhos, né? E aí é isso. Muita empresa concorrendo entre si para entregar o melhor produto. O preço diminui e mais gente tem acesso. Nunca foi muito barato comprar um toca-discos. Nem os primeiros vinis eram baratos. Mas nos anos 50 era o maior investimento que uma família pudesse ter na questão do entretenimento. Então acabou que mesmo sendo os top de linha, praticamente em toda casa tinha uma vitrolinha lá. O vinil era o rei de tudo até o início dos anos 90. E o Compact Disc, mais conhecido pelos íntimos, né, como CD, foi criado em 1979, mas só começou a ser comercializado
lançado em 1982. Só que demorou alguns anos para eles ficarem populares. Mas quando ficaram, tiraram os vinis da jogada. Só que mais ou menos, né? Porque até hoje, alguns artistas ainda lançam vinis. E eles estão voltando com tudo nos últimos anos, porque ficou vintage. O que faz com que os toca-discos também voltem a ser comercializados. E você fica assim, nossa, vó, sabe aquele negócio que você tinha, que tocava os discos de vinil? Aí você vai lá e pega aquele trem gigantesco que põe na sua sala lá de madeira. Mas você sabia que o LP mais vendido da história foi o Thriller do Michael Jackson? Foi lançado em 82 com cerca de 100 milhões de cópias vendidas. Outros artistas que fizeram a história no top 5 de vendas do vinil foram o Pink Floyd com Dark Side of the Moon, né, que é sensacional, 73, né, e o AC/DC com Back in Black em 1980. O vinil acabou que nunca desapareceu, mas é engraçado pensar que o CD, que é mais moderno, com uma gravação feita a laser, né, tenha deixado um legado tão menos glorioso igual o do vinil. Mas além deles fazerem mais vinis, né, ele nunca sumiu, até porque tem muita gente que participa de leilões dessas coisas raras, eles adquiriram aquele status de obra de arte. Então tem alguns leilões que eles chegam num valor bem gigantesco que a gente nunca pagaria. Só pra você ter uma ideia, o 10º álbum dos Beatles, o The Beatles, ou mais comumente chamado como o Álbum Branco, é um dos grandes clássicos da era do vinil, que foi lançado em 68. E eles tinham uma numeração de série para controlar essa venda. E o amor pelo LP, pelos Beatles, fez com que a cópia 0000001 foi arrematada por um carinha que pagou 790 mil dólares. Isso lá em 2015. Que em valores atuais chega a passar dos 27 bilhões de reais, né? Pela última cotação que eu tenho olhado do dólar, assim. Mais ou menos isso. E eu fico pensando nas pessoas que deram um disco que tinha para algum sebo da cidade quando os CDs apareceram, né? Nossa senhora, ainda bem que arrependimento não mata, que senão já tava todo mundo assim, ó, debaixo da terra, igual os egípcios. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e a gente pode trazer história de outras coisas aqui, outras mídias. O que vocês querem saber como surgiu uma história muito legal? Põe aqui mais nos comentários que eu quero saber. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!